Deus. Vai lá, Daniel. Aquele é Mateus, é isso mesmo. Amém. Glória a Jesus. Eita, Danzão, vai lá, na classe. Aquela classe que você queria ficar lá, você lembra? Queridos, graça e paz, que Deus abençoe aí rica e abundantemente a vida de cada um de vocês, viu? Estou vendo aqui o pastor Joaquim, com o Mateus, com a Emanuele, né? Bem-vindos de novo, viu? Sejam bem-vindos, alegria ter vocês aqui. Glória a Deus. E tem um rapaz novo ali que eu não conheço, está ali ao lado do Renato. Apresente para nós aí, Renato. Fique de pé para que a gente possa conhecer você. Fique de pé, por favor. Ok. Pedro. Ô Pedro, que bênção. Você é amigo do Renato? Hã? Ah, um amigo recente. Ok. Pode sentar, viu? Seja muito bem-vindo. Vamos dar uma saudação aí para o Pedro? Vamos dizer assim, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vá. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus tem um plano e propósito para a sua vida, viu, Pedro? Por isso que Ele te trouxe aqui nessa manhã tão bonita de domingo, viu? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 5. 2 Timóteo, aliás, capítulo 3, versículo 5. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Senhor, essa é a Tua palavra e sobre ela nós ministraremos nessa manhã. Ó Deus, queremos te agradecer porque tens falado conosco sobre o tema que será ministrado nessa manhã. E eu peço que Tu me concedas graça, sabedoria, discernimento e unção, para que eu possa ser um mensageiro fiel na transmissão dessa palavra. Que Tu possa abençoar a vida de cada pessoa que se encontra aqui, assim como todas as pessoas que assistirão essa mensagem pelo vídeo. Ó Deus, que sejam abençoadas, que sejam edificadas, que sejam despertadas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer intento do maligno contra a Tua obra que já começou. E nós dizemos a Ti, Espírito Santo, aqui é a Tua casa, aqui é o Teu lugar. Sinta-se à vontade para fazer o que o Senhor tem preparado em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses últimos dias, o mundo ficou assim realmente sobressaltado com os últimos acontecimentos presenciados lá naquele país, no Afeganistão. Devido a uma decisão de retirada das tropas americanas, o país ficou entregue ali aos talibãs. E eles reassumiram o controle depois de mais de 20 anos. Isso causou um grande terror nas pessoas, algo assim terrível que eu creio que todos nós acompanhamos, pelas redes sociais, pelos noticiários, aquela cena do aeroporto, com tanta gente ali. E interessante que sempre se toma muito cuidado, quando tem um avião se locomovendo, nada passa perto do avião. Mas é impressionante como tinha ali centenas de pessoas ao lado daquele avião, e o avião seguindo, e depois a gente viu pessoas que se atracaram lá na fuselagem do avião, que tentaram fazer uma viagem do lado de fora do avião. Tudo isso, irmãos, causado pelo desespero.
E o que nós vimos foi algo assim de chocar o coração, né? Pelo menos 2 pessoas que lá das alturas despencaram no chão. Depois eu vi uma outra foto da parte interna do avião. Pelo que a pessoa que estava no noticiário, parece que eram 600 pessoas assim, ó, assentadas assim dentro daquele avião e fazendo uma viagem de alto risco, porque não devia ter bagagem, por isso que compensou o peso das pessoas, né? Então elas foram muitas, né, e conseguiram completar aquela viagem. E quando foi na segunda-feira, num grupo de pastores que eu participo, eu recebi uma mensagem que foi postada por alguém, né? Eu não sei quem postou, mas eu conheço o pastor que postou essa mensagem, que foi enviada no dia 15 de agosto. E a mensagem diz assim: notícia recebida há pouco de um casal de dentistas missionários que atualmente servem ao Senhor na Albânia e na Bósnia. E eles disseram assim: motivos urgentes para a oração. Escreveram assim: queridos irmãos da nossa igreja, hoje fui ao aeroporto de Tirana buscar a nossa missionária e enfermeira fulana de tal, que mora 6 anos no Afeganistão. Hoje, a cidade onde trabalhamos juntos foi invadida pelo Talibã, que marchou vitorioso pelas avenidas da cidade. Ela, a missionária, chegou em casa somente com a roupa do corpo. As malas ficaram em Cabul. Ela está no celular direto, falando com os irmãos e irmãs de lá. O Talibã já ordenou que todas as meninas que já têm 15 anos e ainda não se casaram sejam distribuídas entre os seus soldados para engravidar os novos soldados do Islã. Ela está exausta, mas não descansa. Também estou muito triste com as notícias dos amigos. Vai haver um banho de sangue a partir de hoje de nossos irmãos da fé. Cabul está cercada e não vai resistir por mais uma semana. O governo chinês está apoiando abertamente o Talibã. Todos os estrangeiros que puderam sair já se foram, mas as famílias pobres estão esperando a catástrofe. Vamos orar e jejuar, pois nossos irmãos vão sofrer horrores. As notícias não param de chegar. São notícias assim realmente de cortar o coração. Notícias de crentes corajosos que estão lá naquele país e que tomaram a decisão de não sair de lá. Eles disseram assim: por amor aos irmãos. Eles disseram: se nós sairmos, quem vai cuidar dos que ficarem aqui? Os que ficaram aqui, quem vai cuidar deles? E eu vi uma postagem de alguém dizendo que alguns líderes foram até o governo, né, para registrar, né, que eles são cristãos, que são pastores, para que eles pudessem ser conhecidos. As notícias também apontam que nas ruas, né, os talibãs estão procurando pessoas que apoiaram o regime interior. Está tendo um clima de muita vingança, né? Até mesmo o telefone celular, se tem um aplicativo da Bíblia, segundo disseram, é motivo para que a pessoa seja executada pelo fato dela ser reconhecida como cristã. Meus queridos irmãos, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias. São tempos difíceis, nos quais é preciso que nós nos preparemos para o que virá, e nós não sabemos quando. Mas a Bíblia já nos avisou tudo isso, e ela apresentou, e ela apresenta o perfil dos homens destes últimos dias. Está assim cheio de versículos na Bíblia falando a respeito dos últimos dias, destes tempos difíceis, e a Bíblia fala sobre a característica dos homens deste tempo. Ela diz que eles seriam egoístas e avarentos, ou seja, aqueles que pensam apenas em si, na sua satisfação pessoal, um amor excessivo a si mesmo, avarentos e egoístas, mesquinhos, miseráveis, pão duros, que não investem nas outras pessoas, não são generosos, não fazem o bem ao próximo. São aquelas pessoas que sordidamente se apegam ao dinheiro. Mas a Bíblia diz também que eles seriam presunçosos, pessoas que têm uma opinião excessiva, boa, positiva e elevada sobre si mesmo,
ela se julga melhor do que as demais. Eu sou bom, eu sei fazer, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, é somente Deus que pode dizer isso, que Ele não precisa de nenhuma identificação. Eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou para ele, quando chegasse até Faraó para dizer quem o havia enviado, aí o Senhor disse, diga para ele que eu sou o que enviou. Eu sou, é o Senhor. Mas esses homens presunçosos, entre os quais se encontram muitos políticos, existem muitas pessoas que se acham acima do bem e do mal. Mas a Bíblia diz também que eles seriam arrogantes e soberbos, pessoas prepotentes que se sentem superiores às outras pessoas. E aqui nós vemos pessoas revestidas de autoridade, que têm o poder nas mãos, que pela sua posição se acham superiores, ou pelo seu poder político, ou pelo poder econômico, ou pelo poder social, ou pelo poder de uma comunidade. No meio jurídico, as pessoas, existe uma fala muito interessante. Aqui a Tati, né, que é a nossa advogada aqui, nossa promotora, futura promotora, né, dizem que os juízes acham que eles são deuses e que os desembargadores têm certeza. Não é isso mesmo? Recentemente foi aprovada uma lei de abuso de autoridade. E o objetivo é exatamente esse, para evitar o... Sabe com quem está falando? Nós temos que respeitar as autoridades, nós devemos orar pelas autoridades, mas as autoridades também, elas têm uma responsabilidade de fazer valer aquele poder que elas têm para o bem da sociedade. Mas a Bíblia diz também que esses homens seriam blasfemos e ímpios, ou seja, hereges, incrédulos, não têm fé, proferem injúrias consciente e deliberadamente contra Deus, contra as coisas de Deus, contra as questões da religião. Se dizem ateus e fazem de tudo para provar o quê? Para provar que o homem veio do macaco, que o mundo surgiu de uma grande explosão e que a vida é somente aqui mesmo. Mas também a Bíblia diz que esses homens seriam desobedientes aos pais e sem amor pela família. O que nós temos visto ultimamente, meus queridos irmãos, exatamente o cumprimento dessa palavra. Quantos jovens, quantos adolescentes e até mesmo crianças não obedecem aos seus pais, não têm respeito, não honram os seus pais. Adolescentes e jovens que se sentem donos do seu nariz, que não dão ouvidos àquilo que seus pais dizem, e eles vão caminhando pelo seu próprio caminho, ouvindo o que os amigos dizem, ouvindo o que a turma diz, seguindo as tendências daquilo que acontece, da moda, tudo aquilo que é novo, né? Mas se os pais dizem não vá por esse caminho, eles vão justamente por aquele caminho. A Bíblia diz, desobedientes aos pais e sem amor pela família. Não valorizam a família. Meus irmãos, o tesouro maior que nós temos aqui neste mundo, em primeiro lugar, é a nossa vida, a nossa própria vida. O Senhor nos permitiu viver, o Senhor nos permitiu primeiramente nascer, nos permitiu crescer e nos permitiu viver. Esse, meus irmãos, é o maior tesouro que nós temos, o nosso maior tesouro pessoal. Aí vem um tesouro maior que nós podemos adquirir nesse mundo, que é a salvação. A salvação em Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e hoje está no céu direito de Deus Pai, para que nós pudéssemos acreditar que Ele veio a este mundo com amor, por amor a cada um de nós, para nos resgatar, para nos livrar de todo o mal, da tristeza, da angústia, do sentimento de perda, do sentimento de morte, do pranto, do choro. O Senhor nos deu Jesus. E aqui, queridos irmãos, nós podemos receber Jesus. Esse é o tesouro que tem valor eterno. A salvação
em Jesus. Esse tesouro não tem preço. E o melhor de tudo é que nós não temos que gastar um único real, um único centavo. É de graça. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem também um tesouro valioso que nós temos, que é a nossa família. Seja a nossa família de origem, ou seja, os nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos avós, seja a família que Deus nos permite constituir. A esposa, o marido, os filhos, os netos. Mas a Bíblia diz que o perfil de pessoas deste tempo seria a desobediência aos pais e a falta de amor pela família. São pessoas, meus queridos irmãos, que olham para os de fora. Para eles, a sua família, nada. Para a sua família, absolutamente nada. Mas para os de fora, tudo. Tudo que eles puderem fazer para os amigos e até mesmo para os estranhos, eles fazem. Mas para a sua família, eles não fazem. Não é errado fazer o bem para os de fora. Aliás, a Bíblia diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Né? Então foi exatamente isso que Jesus ensinou e foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós. Mas as pessoas precisam ter o entendimento de que precisam ter amor pela sua família. Mas a Bíblia diz ainda que nestes dias que nós estamos vivendo, que os homens seriam ingratos e traidores. Acha que de repente alguma pessoa lhes fez o bem porque elas tinham interesse em alguma coisa, ou então foi simplesmente por obrigação, não fez simplesmente porque deveria ter feito, não cumpriu nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Eles são ingratos, né? Mas também são traidores e não ficam nem vermelhos quando tomam a decisão de trair alguém que lhes fez o bem. Quantas pessoas, quantas histórias, talvez os irmãos aqui já ouviram falar, já tiveram esse tipo de situação que é lamentável, alguém a quem vocês fizeram bem e que se voltou contra você, que se levantou contra você e começou a falar mal de você, que se tornou seu inimigo. Ingratos, traidores. Vemos isso muito no mundo corporativo, né? Nas empresas. Pessoas que não metem esforços para pisar em cima das outras. Pode ter sido a pessoa que foi o instrumento para que elas entrassem naquela empresa. Mas se elas tiverem que pisar naquela pessoa para galgar um degrau maior na estrutura da empresa, elas o fazem. São traidores, pessoas egoístas. E na política nem se fala. Isso é o que nós mais vemos acontecer. Mas também são irreconciliáveis. É outro perfil do homem deste tempo. Disse o que é ser irreconciliável. É que não dá para reconciliar. As pessoas não conseguem se reconciliar. Por mais que alguém procure, por mais que alguém converse, por mais que alguém tente chegar ao entendimento, são irreconciliáveis. A sua mente é cauterizada para o mal. Mas ao mesmo tempo elas são também caluniadoras. Ah, meus irmãos, muita calúnia. As palavras que saem da sua boca são palavras ferinas, são palavras que ferem, são palavras de maldição. E nós estamos vivendo nos dias atuais, queridos irmãos, a era da fake news, das notícias falsas. O que mais se vê nesses dias é isso. E as pessoas estão muito à vontade, porque aonde elas estão, elas podem simplesmente, através de uma tela de um computador, através de um telefone celular, elas podem espalhar para o mundo inteiro notícias falsas que podem destruir a vida de alguém. Infelizmente, no nosso meio isso também acontece. Eu não sei de onde procedem notícias como a que começou a circular essa semana. Se você recebeu uma mensagem que diz assim: infelizmente está confirmado, 229 missionários cristãos foram condenados à morte e eles vão morrer amanhã à tarde. Isso é fake, isso é boato. Quando eu vi isso pela primeira vez, lá no final tem o nome de uma cidade, e o nome da cidade é Caraguache.
Quando eu vi esse nome, eu falei, eu já vi isso antes. Há muito tempo atrás, alguns 2 ou 3 anos, eles falaram sobre isso. Só que o número é menor de missionários cristãos que foram presos, torturados e mortos. E tinha o nome de uma missionária, que era Gislaine ou Gislaine, alguma coisa assim. Se você recebeu uma coisa dessa assim, entendeu? Uma dica para você que está aqui, você que nos assiste. Sempre quando você receber alguma coisa, diz assim, vai acontecer amanhã. Se você mandar para alguém hoje, essa pessoa diz, amanhã, segunda-feira vai acontecer. Aí essa pessoa repassa para alguém. Aí a pessoa diz, amanhã, terça-feira, vai acontecer. Aí vem outra, passa para a outra, que amanhã, quarta-feira, vai acontecer. E aí? Isso é boato, isso é notícia falsa. Isso, meus irmãos, é uma característica dos dias atuais. As pessoas são caluniadores, mentirosos, levantam mentiras contra outras pessoas. Tem a questão da calúnia no tocante às fake news, notícias falsas, e questões também referentes a falar mal das outras pessoas. Queridos irmãos, vamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que a morte e a língua estão no poder da língua. Agora, a morte e a vida estão no poder da língua, né? O que bem utiliza comerá do seu fruto, e o que a utiliza de forma errada também vai comer do seu fruto. Sabe por quê? A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também se fará. Meus irmãos, existe uma coisa que é muito certa, líquida e certa. Tudo que nós plantarmos, nós haveremos de semear. Nós haveremos de colher. Tudo que nós, há 2 atos faz aí. Tudo que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Nós podemos escolher tantas e quantas sementes nós haveremos de semear. Tantas quantas. Podemos escolher a qualidade, podemos escolher todas elas. Uma coisa é certa, elas vão germinar e vão dar frutos, e nós vamos colhê-los. Existem pessoas que semeiam a semente da discórdia, a semente da falta de amor, a semente da traição, a semente da calúnia, a semente da mentira, a semente da falta de temor a Deus e assim por diante. Ah, meus irmãos, este é o perfil dos homens dos dias atuais. Caluniadores, mentirosos, sem domínio próprio. Pessoas que não conseguem se controlar. E elas fazem o mal assim, de maneira normal. É alguma coisa assim que sai naturalmente delas. Elas não conseguem se dominar, não conseguem se controlar. Ao contrário do povo de Deus, que tem o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Como é que é essa questão do domínio próprio, meus irmãos? É nós nos controlarmos para que a gente não ofenda uma pessoa, para que a gente não reaja de maneira contrária a outras pessoas, para que a gente tenha sabedoria, discernimento e bom senso, né? Presença de Espírito para dar uma resposta branda diante de uma situação onde alguém nos fala de maneira desaforada. Porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E esses homens dos dias atuais, eles não têm domínio próprio. E nós vemos aí todo dia, nos noticiários, atitudes, né? Pessoas que estão morrendo porque elas não tiveram domínio próprio. Aí no outro dia, na véspera do Dia dos Pais, acho que vocês viram isso, né? Acho que foi em São Paulo, um homem de 47 anos, as imagens mostram um carro estacionando ao lado do outro. Vocês viram, né? Um carro estacionando ao lado do outro, acho que num sinal. Aí o carro do lado esquerdo, o motorista saiu de dentro do carro, foi até a porta do motorista do outro lado, que estava à sua direita, e começou a discutir com o cidadão. Certamente que um fechou o outro, possivelmente um esticou o outro, e quando eles pararam lado a lado, o cara saiu do carro dele, era um advogado, e ele foi conversar com o outro cidadão. Ele não foi conversar, ele foi brigar com ele. Faltou domínio próprio para ele.
deixou o cara embora, vai em paz, Deus te abençoe. Mas ele parou do lado e viu ali uma oportunidade para tirar satisfação com o cara. Não falou nem um minuto, deu as costas para voltar para o carro dele e ir embora, mas ele não conseguiu, porque esse cara tinha uma arma e deu um tiro nele. Ele conseguiu chegar na porta do carro dele, mas já caiu e aquele homem morreu. Sabe quando foi isso? Na véspera do Dia dos Pais. Meus irmãos, a falta de domínio próprio tem matado muita gente. Tem levado muita gente para longe deste mundo. Tem levado muita gente para o inferno. Porque existem pessoas que não têm o temor a Deus, não têm o domínio próprio, e elas estão caminhando a passos largos pelo caminho largo. Que é o caminho que, segundo Jesus disse, é o caminho da perdição. Mas a Bíblia também diz que esses homens seriam cruéis, inimigos do bem. São pessoas, meus irmãos, que não se importam com a intensidade do sofrimento que elas estão provocando nas outras pessoas. Elas gostam de ver sangue. Elas gostam de ver as pessoas sofrendo. E se elas veem alguma pessoa sentindo dores, elas querem provocar dores cada vez maiores. Nós vemos isso muito entre os bandidos, né? O tribunal que eles têm. Quando alguém faz alguma coisa que na opinião deles é errado, eles fazem justiça com as próprias mãos. São homens e mulheres que são dominados pela mente perversa deste mundo, que são dominados pelo diabo, que são dominados por uma mente cauterizada, que não consegue perceber o mal que está sendo feito às outras pessoas. São precipitados, tomam atitudes precipitadas e não pensam na consequência dos seus atos. Não pensam que aquilo ali pode causar mal para si e também para a sua família. E são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E caminham rapidamente, a passos largos pela porta larga, né? Com passos muito rápidos nessa porta larga, que é o caminho que conduz para a perdição. O prazer da carne, a soberba da vida, a soberba, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, faz com que esses homens e mulheres e jovens vão rapidamente para um caminho que não leva para o céu, é o caminho que leva para o inferno. Meus queridos irmãos, tudo isto são sinais dos tempos. E nós estamos vivendo, hoje, dia 22 de agosto do ano de 2021, nós estamos vivendo os últimos dias, sinais dos tempos. Mas sabe que existem ainda pessoas que não acreditam que nós estamos nos últimos dias? Existem pessoas que zombam, dizem assim, não, isso aí não vai acontecer. Olha, desde quando Jesus estava aqui, que ele disse que estavam próximos os últimos dias, então aí nós temos ainda mais uns 2, 5, 10 mil anos. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, olha o que diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Jesus disse que voltará, haverá segunda vinda de Cristo. Jesus virá e ele prometeu. E está escrito lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, não teria dito. Vou preparar-vos lugar. Presta atenção. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí os discípulos perguntaram: Senhor, não sabemos o caminho. Aí Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, queridos irmãos, ainda existem pessoas que não acreditam nas profecias que constam na Bíblia. Existem pessoas. Ah, mas Deus é tão misericordioso.
Deus é tão bondoso, Deus é tão amoroso que Ele ama o pior de todos os seres humanos, que Jesus morreu por ele também. E se essa pessoa se arrepender, ela vai ser recebida com festa. Haverá festa nos céus. Porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Se a pessoa, imagine você aí, uma pior pessoa que você já ouviu falar no mundo. Vamos pegar o líder do Talibã, não sei nem o nome dele, né? O cara que dá aquelas ordens para fazer tantas coisas terríveis. Se aquele homem tiver um encontro com Deus, haverá festa nos céus. Lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um homem que foi o maior. Ele disse que ele era o menor de todos, né? Mas foi quem mais escreveu livros na Bíblia, mais do que qualquer um outro daqueles discípulos que andaram com Jesus. Mas o que o Paulo fazia? Ele perseguia os cristãos, ele matava, ele ia atrás deles, e ele achava que ele estava fazendo bem, até o dia que ele teve um encontro com Deus. Até o dia que Jesus o jogou no chão, simplesmente com a sua presença, com uma enorme, grande e brilhante luz. Ele foi ao chão e ficou cego. Ele disse: Paulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele dia Paulo teve um encontro com Jesus, e Deus mudou a história da vida de Paulo, e de perseguidor de cristãos, de matador dos fiéis, ele se tornou um pregador do Evangelho. Aquele que mais fez entre todos os apóstolos, que deixou tantas cartas, tantas palavras importantes para cada um de nós. Entre elas, está escrito na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Uma palavra para nós, para os dias atuais. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, não vamos nos conformar com o que está acontecendo agora. Não vá pelo senso comum que vai de encontro às questões da palavra de Deus. Não, o que tem, todo mundo faz, não tem nada a ver, não vai nessa. Não cai nessa, porque Jesus disse que o caminho largo leva para a perdição e que estreito é o caminho que conduz para a salvação. E aí, diante de todo este cenário, meus irmãos, o que nós devemos fazer? A Bíblia diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. No meio de nós. Temos que estar atentos à admoestação do escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando de a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Infelizmente, tem muita gente deixando a igreja. Tem muita gente que se diz assim, magoada com o irmão, diz que o irmão não olhou para ele, diz que o pastor não fez isso e tal, e porque aconteceu isso e aquilo, outras pessoas se desviam do caminho do Senhor, param de ir na igreja. Queridos, quem não tem culpa nenhuma é Deus. Elas se afastam de Deus, passam a cometer coisas terríveis, e elas estão trabalhando e fazendo mal contra si mesmas, não é contra o Senhor. O Senhor se entristece, mas é a decisão delas. E a Bíblia diz que Deus nos deu o livre-arbítrio. Aquilo que a gente quiser fazer, a gente faz. Agora, nós, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos semear. Vamos semear, mas vamos colher também. O que nós temos semeado? O que nós temos feito com este livre-arbítrio? Então, quando a Bíblia diz para nós não deixarmos de congregar, olha, nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos aqui no Brasil para fazer uma reunião como essa em pleno domingo pela manhã no local público. Não sabemos. Nós temos visto quanta coisa que tem acontecido. Eu nunca vi, eu tenho 65 anos de idade, eu nunca vi tamanhas, tantas atitudes arbitrárias contra o povo quanto agora. Eu nunca vi.
pessoas revestidas de autoridade. Nunca vi. Mas olha, tudo isso está previsto na Bíblia. Tudo isso está previsto na palavra de Deus. E a Bíblia, o que o Senhor deseja é que a gente permaneça firme com os nossos olhos fitos em Jesus. Temos que ter disposição para obedecer a ordem de Jesus. Pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, ele disse assim, ele deixou uma ordem, para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, precisamos pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Precisamos ministrar a palavra de Deus. Precisamos testemunhar para as pessoas com as quais nós temos contato. Os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas, a nossa família. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus através, primeiramente, da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, para os nossos clientes, para os nossos patrões, as pessoas a quem nós atendemos. Precisamos ministrar, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E para que a gente possa fazer isso, ter condições para fazer tudo isso, meus irmãos, nós temos que pagar o preço em jejum, o preço da oração e ter prazer na leitura da Bíblia. É somente assim que nós vamos conseguir ser cristãos fiéis. Nos alimentar através da leitura da Bíblia. Desenvolver a nossa comunhão com Deus através da oração. E pelo nosso clamor, jejuar diante do Senhor. Que a Bíblia diz que Deus se agrada com o jejum dos santos. Existem várias passagens que falam a respeito de pessoas que jejuaram e que Deus agiu. No ano de 1964, a Igreja do Senhor jejuou. Foi declarado naquele ano, o dia 15 de novembro, como sendo o Dia Nacional de Jejum e Oração pela Igreja. Isso em 1964. Quando eu me converti 9 anos depois, em 1973, aquele dia ainda era lembrado. E as pessoas faziam jejum. Eu me lembro que nosso pastor dizia que dia 15 de novembro era o dia de fogão apagado, panelas fora do fogão, E aí o tempo passou e aos poucos as pessoas foram deixando de jejuar e nós estamos hoje no ano de 2021. Foi pedido aí, foi feita uma convocação geral para que a igreja jejue no dia, acho que é 1º de setembro, É dia 1º mesmo? Eu fiquei na dúvida aqui, no meu celular também. Tem uma convocação geral, mandei para vocês, confirmem para mim se é dia 1º mesmo. Não, dia 7 é o dia da manifestação. Hã? 1º a 7. De 1º a 7, depois Então, esse jejum, irmãos, nós temos que entrar nessa. Nós não podemos ficar assim a cavalheiro olhando. Não está acontecendo comigo. Eu me lembro que alguém comentou que na época do nazismo, muitas igrejas não foram atingidas logo no início. E as pessoas diziam, não, isso aí não é conosco, é só que esse povo aí atingiu a todo mundo. E foi uma tragédia no mundo lá, naquele local. O Holocausto foi algo assim terrível. Nós não podemos ficar de braços cruzados, achando, não, isso é só lá em outro local, é só lá em Brasília, não é só essas pessoas que são conhecidas, que são formadoras de opinião, que tem muitos seguidores no YouTube, no Instagram e tal, são só essas pessoas que estão sendo perseguidas. Irmãos, a perseguição, ela vai alcançar a igreja como um todo. Se nós não estivermos preparados, nós podemos sucumbir. E as pessoas dizem, você precisa negar a Jesus. E tem gente que não está preparada. E quando chegam com um fuzil diante dela e diz, nega que você precisa negar Jesus, senão você vai morrer. Muitas pessoas, infelizmente, vão negar Jesus. E vão morrer assim mesmo. E o pior de tudo, vão morrer negando a Jesus.
Queridos, o apóstolo Paulo disse: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, morrer é ganho. A nossa vida aqui, quantos anos? 100, 115, 120, né? O salmista diz que a nossa vida vai até 70, 80 anos, e passa disso é canseira e enfado. Irmãos, a nossa vida é na eternidade. Eternidade não tem fim. Você tem noção do que é eternidade? Alguém fez uma ilustração sobre o que é eternidade. Como nós estamos no Brasil, vamos pegar o Pão de Açúcar, que é um dos montes mais conhecidos no Brasil, que é muito grande também. E alguém perguntou: o que é eternidade? Aí um sábio, né, disse assim: olha, eternidade eu vou te explicar. Imagine um beija-flor. O beija-flor tem aquele bico comprido, né? E ele consegue pegar até mesmo uma pedrinha, mas é muito pequenininha. Imagine aquele beija-flor indo todos os dias até o Pão de Açúcar. E cada dia ele chega no Pão de Açúcar, ele pega uma pedrinha. A maior pedrinha que ele conseguir levar no seu bico. Uma pedrinha por dia. Vai demorar tempo, né? Agora, o dia que aquele beija-flor conseguir colocar o Pão de Açúcar no nível do mar, aquele é o princípio da eternidade. Forte, né? Gente, a eternidade não acaba nunca, 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 nunca. A nossa alma é eterna. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. O corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus, que o deu. E a nossa alma? A nossa alma é eterna. Eu sei quem eu sou. Eu sou o Ciro Eustáquio Lima de Paula. Você sabe quem é você. Quando nós passarmos deste mundo, se o Senhor Jesus nos levar antes, se morrermos antes, nos primeiros momentos nós vamos saber: lá o corpo e tal, mas logo Ele vai nos levar. E chegaremos aos braços do Pai. Não vamos lembrar de mais nada dessa terra. Haverá somente alegria. Que a Bíblia diz, né? Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, e muito menos a morte. Meus irmãos, nós estamos sim vivendo os últimos dias e temos muitos desafios. A vida do cristão, ela é cheia de desafios. Nós temos muitas provações, dia após dia. Trago uma recomendação para você: não murmure. A devocional que eu falei hoje, né, com referência à impaciência e à murmuração. Não murmure. Alegre-se em Deus. Agradeça a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos seguir adiante, com os nossos olhos firmes, fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu finalizo deixando com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fique de pé, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Nesta noite, nesta manhã, meus queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Feche os seus olhos, não olhe para mim, não se deixe distrair por absolutamente nada. Você que nos assiste agora também nessa mensagem, também feche os seus olhos. Não precisa ficar olhando para a televisão, ou para o computador, ou para o seu tablet, apenas ouça. Ouça o que o Espírito de Deus diz. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça. E foi ministrada uma mensagem de grande relevância, de grande importância para todos nós. Eu gostaria que você parasse para pensar agora. Essa semana, acho que até a Isabela, minha filha, que postou nos seus stories um post dizendo assim: se Jesus viesse hoje, alguma coisa assim, na juventude, né? Colocou, né? Se Jesus viesse hoje, você estaria preparado? Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. Aliás, nós não sabemos nem o que será o dia de hoje. Temos muitos planos para hoje. Vamos sair, vamos almoçar, tem tanta coisa para ser feita. Mas nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto, no próximo segundo. Mas de uma coisa nós sabemos: se nós permanecermos fiéis até a morte, nós vamos receber
a coroa da vida. Senhor, nosso Deus eterno, Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, porque o Senhor falou comigo primeiro e falou com cada um dos meus queridos irmãos. Quero agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós a permanecer fiel ao Senhor, não importa o preço que nós haveremos de pagar. Por maior que seja o preço que nós tenhamos de pagar, nem de longe se compara com o preço que Jesus pagou para que pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. E nós clamamos por misericórdia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente e nos guarde. Já oramos aqui nessa manhã em favor dos irmãos que têm sido perseguidos por amor a Ti. Mas nós queremos orar de novo e clamar por misericórdia, para que Tu possas encorajar os nossos irmãos, para que eles não tenham medo do que eles possam fazer o homem. Ó Deus, eu sei que às vezes para a gente falando aqui pode ser até fácil a gente falar. O problema é quando nós estivermos diante daquela situação, alguém com um punhal, uma faca, uma arma nas mãos, dizendo: negue a Jesus, senão você vai morrer. Ah, Senhor, somente o Senhor é aquele que pode fortalecer e dar coragem para que todos nós sejamos fiéis a Ti até a morte. Ah, e depois daquele momento da morte, receberemos a coroa da vida. Haverá vida eterna, gozo eterno, alegria eterna para a glória do nome do Senhor. Ah, Jesus, nos ajude a ser instrumentos, atalaias, ó Deus, de propagação do Evangelho para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Essas mensagens, desde o domingo passado, nós começamos a gravar só mensagem. Nós estamos fazendo transmissão ao vivo, mas nós estamos gravando. E logo nós vamos postá-las no nosso canal no YouTube, porque são mensagens que nós entendemos que vão edificar muita gente. E já há muito que nós deveríamos estar fazendo isso, fizemos durante um tempo, paramos, mas a mensagem da pastoreada de semana passada, essa mensagem de hoje, a da semana que vem, e assim por diante estarão sendo postadas em nosso canal no YouTube. Se você ainda não acessou o nosso canal, é só você entrar no YouTube e colocar lá, Edificando um Novo Lar. Aí você clica, você se inscreva, né? E lá tem, olha, tem mais de 300 vídeos lá que você pode assistir. Tem ministrações da pastora Yara, ministrações da Isabela, ministrações minhas, do pastor Alexandre, da Priscila. Tem muita coisa lá, tem muito conteúdo saudável lá, muito conteúdo bom que você pode assistir, você vai ser edificado e você pode espalhar para outras pessoas, viu? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos agora nesse mesmo espírito de gratidão a Deus. Nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pedro, que é nosso visitante, não se constrange, viu? Esse é o momento para a igreja do Senhor aqui, tá? É o momento que nós fazemos com muita alegria, com muita gratidão, viu? Então, fique tranquilo, tá? Não se constrange. Estou vendo uma senhora nova, eu não sei se eu conheço, não. Chegou ali depois, será que eu conheço? Eu acho que não. Fica de pé. Eu acho que você sabe, você conhece. Tira mais. A pastora Maria Geralda? Ah, pastora Maria Geralda. Que alegria, pastora, recebendo. Vamos dar uma salva de palmas também? Glória a Deus. Seja bem-vinda, pastora Maria Geralda. Deus abençoe ricamente, viu? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer. Esse é um momento também especial de culto, quando nós poderemos nos alegrar em Ti, entregando um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado.
e nós o fazemos com alegria e gozo do coração. Receba, pois, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Com alegria, pode pensar. Precioso mesal, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Renatão, vem cá rapidamente. Eu falei semana passada que você hoje iria compartilhar um pouco a respeito da reunião de sexta-feira. Então eu queria que você falasse aqui rapidamente, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém? Amém. E Ele está aqui, ô glória, hein? Maravilha. Mais ou menos umas 2 semanas, eu tive a oportunidade de estar intercedendo por um rapaz e me chamou a atenção assim,